A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. A Banshee, conhecida no folclore irlandês como Mulher dos Montes das Fadas, é uma figura sobrenatural associada à morte, cuja presença é marcada por um lamento ou grito agudo que prenuncia o falecimento de um membro de uma família. A aparência da Banshee é descrita de maneiras variadas, refletindo sua natureza fluida e sobrenatural. Tradicionalmente, ela é retratada como uma mulher idosa, uma figura fantasmagórica que inspira temor. Essa versão apresenta cabelos grisalhos ou brancos, longos e desgrenhados, olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, pele pálida ou acinzentada, quase cadavérica, e vestes esfarrapadas, frequentemente em tons de branco, cinza ou verde escuro. Seus traços são marcados por uma expressão de angústia, com dentes deteriorados em algumas descrições, reforçando sua conexão com a morte. Alternativamente, a Banshee pode aparecer como uma jovem de beleza etérea, com longos cabelos loiros, ruivos ou negros, pele translúcida e olhos penetrantes. Nessa forma, ela veste um manto branco ou prateado que flutua, como se movido por um vento sobrenatural. Há também relatos raros de banshees que assumem formas animais, como corvos, corujas, lebres ou até doninhas, simbolizando sua ligação com o mundo espiritual e a natureza. Algumas histórias descrevem a Banshee penteando os cabelos com um pente de prata, um ato que reforça sua aura mística. Essas múltiplas representações sugerem que sua aparência pode se adaptar ao contexto ou à família a que está vinculada. O termo Banshee vem do gaélico, que significa Mulher dos Montes das Fadas ou Mulher do Outro Mundo. Em algumas regiões, ela é chamada de Mulher que Lamenta, devido ao seu choro fúnebre, conhecido como Keening. Não há um nome próprio único para Banshee, mas algumas tradições associam espíritos específicos às famílias nobres irlandesas, como os O'Neills, O'Briens, O'Connors, O'Grades e Kavanaghs. Por exemplo, a Banshee dos O'Neills é frequentemente mencionada como uma figura distinta, às vezes chamada de Ibriel ou Aine, nomes que variam conforme a tradição oral. Essas associações reforçam a crença de que cada família importante tinha sua própria Banshee, um espírito ancestral que protegia ou alertava seus descendentes. Os relatos de avistamentos da Banshee não estão restritos a uma única época, mas são mais comuns em narrativas que datam dos séculos XVII ao XIX, quando o folclore irlandês foi amplamente documentado. No entanto, histórias persistem até os tempos modernos, especialmente em áreas rurais da Irlanda. Os avistamentos geralmente ocorrem à noite, perto de rios, florestas, castelos ou casas familiares, locais que amplificam a atmosfera sobrenatural. Um dos registros mais antigos é do século XVII, mencionado em memórias como as de Lady Fanshawe, que em 1642 relatou ouvir um lamento agudo vindo de uma janela em um castelo irlandês, seguido pela morte de um parente. Outro relato famoso, de 1801, envolve a família O'Brien, onde um grito foi ouvido nos arredores do castelo de Dunalley, precedendo a morte de um membro da linhagem. No século XX, um caso documentado em 1948
Na vila de Kilkenny, descreve uma mulher local que ouviu um lamento vindo de um campo próximo, seguido pela morte de seu irmão no dia seguinte. Mais recentemente, relatos esparsos em fóruns online, como Reddit, de 2020 a 2023, mencionam experiências em áreas rurais de Galway e Donegal, onde pessoas afirmam ter ouvido um choro sobrenatural ou visto uma figura feminina pálida à distância, embora esses casos sejam difíceis de verificar. Os locais associados a Banshee são predominantemente na Irlanda, com ênfase em condados como Cork, Kerry, Galway, Donegal e Tipperary, onde o folclore celta permanece forte. Castelos históricos, como o Castelo de Leap, em Offaly, são frequentemente citados como pontos de avistamento, assim como rios e lagos, que na mitologia celta são portais para outro mundo. Fora da Irlanda, há menções raras de banshees em comunidades da diáspora irlandesa, como na Escócia, onde é chamada de Banshee, e em partes dos Estados Unidos, especialmente em áreas com forte migração irlandesa, como Boston e Nova York, no século XIX. Um exemplo é um relato de 1888, em Nova York, onde uma família descendente de irlandeses ouviu um lamento antes da morte de um patriarca. Os avistamentos da Banshee são caracterizados por seu lamento, descrito como um som que mistura choro, grito e gemido, tão poderoso que pode gelar o sangue. Esse keening é frequentemente ouvido à distância, mas há casos em que a Banshee aparece visualmente, seja como uma figura flutuante ou uma sombra ao longe. Em algumas histórias, ela é vista lavando roupas ensanguentadas em um rio, um presságio de morte violenta, remetendo à figura mitológica da Ban Naig, uma variante escocesa. A Banshee não causa morte, mas atua como um aviso, e sua presença é quase exclusivamente ligada a famílias de origem celta, especialmente as de linhagem nobre ou com forte conexão espiritual. Embora os relatos históricos sejam mais abundantes, a era moderna trouxe novos testemunhos, muitos compartilhados em plataformas como X e outros fóruns online. Um usuário de rede social relatou ouvir um choro sobrenatural em uma estrada rural em Clare, seguido pela notícia da morte de um tio. Outro caso de 2021 descreve uma figura feminina pálida, vista perto de um cemitério em Limerick, embora sem confirmação de uma morte subsequente. Esses relatos contemporâneos, embora menos documentados, sugerem que a crença na Banshee persiste mesmo que diluída pela modernidade. Em termos de datas específicas, os avistamentos não seguem um padrão sazonal claro, mas muitos ocorrem em períodos de crise, como guerras, fomes ou epidemias, quando a morte era mais comum. Por exemplo, durante a Grande Fome Irlandesa, de 1845 a 1852, relatos de banshees aumentaram, possivelmente refletindo o trauma coletivo. No entanto, a falta de registros precisos dificulta a datação exata de muitos casos, já que o folclore depende da tradição oral. Além dos relatos, há características menos conhecidas da Banshee, que emergem em algumas histórias. Ela é frequentemente descrita como uma figura solitária, mas em raros casos aparece em grupos, especialmente em mortes de grande importância, como a de um líder de um clã. Algumas tradições sugerem que a Banshee não apenas lamenta, mas pode interagir brevemente com os vivos, deixando mensagens crípticas ou até objetos, como o pente de prata mencionado em relatos de Donegal. Sua conexão com famílias específicas
também varia. Enquanto algumas fontes afirmam que apenas famílias de sangue puro irlandês são visitadas, outras histórias sugerem que qualquer pessoa com laços emocionais fortes a uma família celta pode ser alertada. A Banshee permanece uma das figuras mais intrigantes do folclore, com uma presença que transcende séculos. Seus avistamentos, embora raros hoje, continuam a alimentar a imaginação, especialmente em comunidades rurais onde a tradição oral ainda vive. Sua aparência multifacetada, nomes variados e associações com locais específicos da Irlanda criam uma tapeçaria rica de histórias que misturam medo, mistério e reverência pelo sobrenatural.